Pelo título da matéria, dá para ver que o Japão ele segue querendo fazer esse marketing forçado de que a atual ministra do Japão e também a presidente ali da Itália, elas são as queridas damas de ferro, mas aqui é mais marketing do que de fato uma personalidade próxima ao da Dama de Ferro original. E eu quero entrar um pouco no detalhe dessa afirmação, né, Dama de Ferro, e o porquê não faz sentido algum eles atribuírem esse título a elas, considerando a figura original que deu fama a esse nome, porque essa figura sim era uma figura que nos tempos atuais representaria bem o que seria ser um governo de direita extrema na parte econômica, porque hoje a gente não tem nenhuma representação nesse sentido, exceto pelo Milley. O Milley eu não vi no detalhe, mas pelo que eu ouvi das ideias dele é o que mais se aproxima, mas aqui a gente está falando de uma figura feminina, então ele não se aplica aqui. Mas vamos falar um pouco sobre, primeiro, quem foi essa primeira dama de ferro que eu estou mencionando aqui e por que não tem nada a ver com a atual ministra Takaichi? Por que ela, assim, é uma total fraude, tá mais para dama de ferro no imigrante que está sendo importado como uma pobreza aqui? Porque, assim, as políticas dela estão bem distantes do que seria feito no ponto de vista da original Dama de Ferro. Bom, vamos introduzir essa Dama de Ferro, que eu estou falando sobre ela há algum tempo. É a Margaret Thatcher. Ela foi a primeira ministra ali no Reino Unido, na década de 70. E, cara, ela é uma figura totalmente diferente do que a gente tem aí como figuras de entre aspas, direita, entre aspas. Porque ela assumiu ali o Reino Unido num cenário que você tinha uma inflação bruta, você tinha muitas greves acontecendo a todo momento, você tinha um crescimento econômico pífio, né? E hoje é bem semelhante até aqui o que eu comentei, né? Você tem inflação alta, greves frequentes, um crescimento econômico pífio, empresas estatais que ali estavam bem deficientes e uma forte pressão ali de sindicatos, né, os parasitas do trabalho. Então, ela assumiu o poder ali no Reino Unido quando o Reino Unido ele era considerado o país doente da Europa. E aí ela fez uma tremenda de uma revolução que vai de total oposição à ideia que a galera tinha ali naquele momento, que era a famosa ideia que está presente em todos os países hoje, onde a figura da, entre aspas, direita, entre aspas, no poder prega. E é claro, a esquerda que eu nem preciso mencionar porque é basicamente o mesmo modus operandi da esquerda. A ideia da ideia dominante de que o Estado tem que ter um papel grande na economia, tem que ser o controlador, o orquestrador que vai fazer a coisa acontecer, vai fazer a porra toda rolar. E, bom, como que ela se opôs a isso? Qual que foi a revolução que ela trouxe? Ela trouxe aí o thatcherismo, se vocês forem pesquisar no Google, que nada mais, nada menos era do que menos intervenção do governo na economia, ou seja, o governo ele deixa de ter um papel atuante na economia, ele deixa a mão invisível fazer o trabalho dela e acaba por dar mais liberdade econômica para as empresas privadas. Então você move um monte de burocracia inútil. Alô, Takaichi, aqui a gente tem um monte de burocracia inútil. Eu, como alguém que vivo aqui no Japão, e já tive que presenciar algumas burocracias que eu me questionei se aqui era mesmo um país de primeiro mundo. Eu pude ver essa merda aqui. E o que mais a Thatcher fez? Ela reduziu o poder dos sindicatos,
E também botou um controle na inflação, ou seja, aumentou aí o poder de compra da galera. E teve uma série de privatizações em diversas áreas que, assim, estatal está dando merda, cara, você não tenta consertar, você vende, se livra daquilo, você tem que punir uma empresa que não está dando lucro ou agindo conforme os interesses do povo. Tem uma mania do governo querer ser amiguinho de empresa, falar: olha, empresinha, você está passando por apuro? Toque um subsídio, toque um dinheirinho do pagador de imposto para você. Pau no cu, governo, você não interfere dessa maneira, porque a empresa está ruim, ela está ruim porque o cidadão ele não está usando aquele serviço porque é uma merda. Você não dá dinheiro para a empresa que está quebrando, porque a empresa que está quebrando é a consequência da população insatisfeita com o produto e o serviço que está sendo ofertado ali. Você não força o dinheiro do imposto que você roubou do cidadão numa empresa qualquer que está ali não atendendo os interesses da nação. Mas aí o governo é uma máfia, ele faz esse tipo de merda. Aqui no Japão tem muito isso. E aqui, privatização, eu nunca ouvi falar. É claro, a gente tem empresas privadas e estatais, só que existe um certo conluio ali entre eles, né? Existe uma amizade calorosa entre esses dois setores para botar o grosso no povo japonês. Mas aí é detalhe para um outro vídeo. É bom que ressaltar que lá no governo Thatcher, esse tipo de camaradagem aí acabou, meu amigo. Era assim, ou dava lucro ou era tchau. Era privatização e sem muito subsídio para essas porra toda aí de camaradagem. A respeito dos sindicatos, é legal esse evento chamado Greve dos Mineiros Britânicos, que basicamente você tinha trabalhadores de mina de carvão, que eles eram do estado, eles estavam fazendo greve. Pô, eu não tô dando lucro, mas eu não quero que você feche essa porra aqui não. Quero essa mamata aqui. Aí a Tati olhou para aquilo ali e falou: pau no seu cu. Ela fechou, porque não estava dando lucro, e desceu o cacete no sindicato. Então ela manteve ali a produção de carvão, de alguma forma, e reestruturou a indústria dela com essas ações que ela teve, né? Esses cortes e esse dinheiro, esse caixa que ela conseguiu. E aí, teve uma invasão da Argentina que ficou conhecida como a Guerra das Falklands. Essa guerra, a Margaret Thatcher, ela decidiu falar: pô, a Argentina invadiu a gente. Não vai ficar assim não. Meteu ali forças militares, venceram a guerra depois de 10 semanas e a popularidade dela foi pro espaço, né? Tipo, você tem um líder ali forte que bota o pau na mesa e expulsa o invasor da nação. Ela é proclamada como heroína, obviamente. E aí um outro ponto importantíssimo para essa área mais libertária de redução do Estado, economia do mercado, ela tinha grande proximidade com Ronald Reagan, dos Estados Unidos. É difícil, eu não sei pronunciar esse nome direito, mas ele é um nome bastante famoso dentro do meio libertário e conhecido aí pela essa prática de querer reduzir o Estado, deixar a nação respirar um pouco, né? Não prejudicar o poder de compra da nação. E aí, por ter essa postura mais firme e de saber se autossacrificar é boa, né? Sacrifício é de você mesmo. Mas enfim, por ter essa mentalidade, né, de que o Estado ele tem que ser eficiente, ele não tem que ser esse carrapato que suga a nação, ela acabou tomando medidas para trazer o poder de compra de volta à sociedade do Reino Unido,
Que lá atrás eles estavam com aquela visão, ai, o Estado grande, ai, o Estado tem que mover o país para frente, blá blá blá. Agora você pega essa mulher, compara com a Takaichi, cara. Que merda, velho. Vocês pegam ouro e quer comparar com uma bosta, velho. Não, não faz isso. Isso aí só mostra como o japonês ele é ignorante em história. O povo japonês, eu acho que ele só sabe a história do próprio país e olha lá. Se eles olham a história, de repente, dos Estados Unidos, Europa, de outros países que tiveram sucesso em como que eles gerenciaram a sociedade, a economia, eles aprendem a fazer a porra certa. Mas não, tem um ego no cu e aí querem tentar fazer as coisas seguindo ali o keynesianismo que foi. Eu não sei que merda que eles acabaram absorvendo, não sei de quem, para tentar ensinar essa galera aqui como gerenciar uma sociedade e a economia dela. Mas esse ponto em si, que eu mencionei, né, esse histórico da Margaret Thatcher, é muito distante da personalidade da Takaichi, porque a Takaichi, o que ela quer? Ela tem aquela visão de que o Estado ele tem que controlar tudo, ele tem que ser um Estado grande, ele tem que ajudar a sociedade, ele tem que fazer o povo ali em conjunto com as empresas, um Estadão grande, todo mundo vai feliz para o mesmo caminho. É aquela ilusão de merda que todo socialista ali enrustido, ele fica com ele na cabeça quando assume o poder. Só que o que ela deveria fazer? E aqui, sendo bem radical e mão de ferro, o que uma verdadeira dama de ferro faria? Ela olharia para a porra da saúde e falaria o seguinte: a gente tem 50% do nosso orçamento da arrecadação indo para saúde e para aposentadoria. Faz sentido a gente ter que cuidar dessa galera? Por que a gente assumiu a função de saúde para a galera, sendo que a própria pessoa ela conseguiria, através de um espírito empreendedor, ter grana o suficiente para poder bancar o seu próprio seguro de saúde, que seria ofertado por valores bem menores numa sociedade empreendedora que ofereceriam seguros de saúde talvez até melhores dos que existem hoje. Então, ela iria arrancar, logo de cara, 50%, mas se foder essa merda aqui toda, ela arrancaria isso, é certeza, porque isso aí não é função do Estado. A função do Estado é servir a sociedade com o mínimo possível para que ele não se torne um carrapato massivo na vida do cidadão, o que ele já se tornou. Não faz sentido você trabalhar por mês para 50% ir direto para as mãos do Estado. É assim, já passou da hora de alguém levantar as armas e declarar guerra ao governo. A Takaichi, ela também tem a proximidade com o Trump, mas o Trump, ele tá adotando um protecionismo filho de uma puta que é bem mais próximo de um Lula da vida do que de um Reagan. Reagan, meu inglês tá cagado para falar esse nome. E ele tá ali defendendo os Estados Unidos, fazendo um protecionismo de merda que vai totalmente contra o que a gente pensa como um libertarianismo. E ele, provavelmente vai trazer grandes consequências futuras à nação dos Estados Unidos. E aí você vai ter aí uma figurona que ela poderia estar querendo aprender algo com ele, que era o Milley. O Milley, eu não vejo tanta notícia dele, porque eu estou no Japão, então é difícil você ver notícias dele aparecendo por aqui. Mas é uma figura que ela poderia estar se inspirando para tentar fazer algo parecido. Mas não, ela quer fazer o vassalismo com os Estados Unidos mesmo. Talvez a única semelhança dela
Com a Margaret Thatcher seria com espírito mais de bélico, né, de querer de repente ter o direito de poder se autodefender e pular ali na área militar, ir para guerra, pegar território. Aí esse ponto aí ela faz jus a uns 2% do título de Dama de Ferro, porque é um negócio que, assim, a imagem, se ela de fato quer fazer conquista de terras ou não, é uma outra história, mas essa imagem de repente querer deixar o Japão disponível para militarizar-se e também combater outras nações é algo mais via Thatcher no sentido de personalidade. Agora falta é ter bolas para querer tomar a decisão de fato, o que eu acho bem pouco provável. Ela não teve bolas nem para fazer o que é certo na economia, na própria nação, imagina bolas para fazer alguma coisa no país alheio, sendo que o que ela mais faz é gastar dinheiro com outras nações que ela não tem. Então ela ferra muito com a própria nação, o que é bem diferente do que a Thatcher faz. Aliás, fez, né? Ela já não está mais entre nós, infelizmente. E ali eu cheguei a ver vídeos da Thatcher, como que ela era criticada lá no passado. E sempre tinha um sócia falando, ai, tem muita diferença, tem muita, como é que diz? Diferença entre o pobre e o rico aqui e tal. E ela respondia na maior tranquilidade, que você prefere ver mais a galera rica mais pobre para que todos fiquem na miséria do que o pobre mais rico e o rico mais rico, por mais que tenha diferença. Não foi muito bem com essas palavras, mas foi algo mais ou menos próximo. E aqui a Takaichi, ela quer que todo mundo fique na miséria, né? Tenha só ali uma patotinha lá da lambeção de saco um do outro que vai ficar com a extração dos recursos da classe trabalhadora. Você vê que o Japão ele tem um marketing muito forte em cima dessa mulher, junto com a Meloni, só que ambas estão na mesma situação de curtir um estado grande, não tem bolas para herdar o título Dama de Ferro e, infelizmente, vamos ter que ser punidos por conta dos líderes de merda. Essa é a notícia de hoje. Considere se inscrever no canal, deem um joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo.